novo coronavírus. Coronavírus não param de subir aqui no Brasil. Olá, gente. A gente está dando início aqui hoje a uma iniciativa, né? Uma proposição diante desse contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto de uma pandemia mundial, em que milhões de pessoas de todo mundo nesse momento se encontram em isolamento, né? Quer dizer, algo de fato sem proporções na história da humanidade, que é a proposição de um novo podcast, né? Com o tema do coronavírus, a discussão da ecologia e a crise civilizatória. A gente já vinha acompanhando o aprofundamento da crise ecológica, né? Resultante aí do acionamento dos limites absolutos do planeta. Quer dizer, a natureza já vinha, né, dando sinais muito concretos de que as coisas não iam bem. E agora a gente percebe também que a crise sanitária, que foi precipitada pelo Covid-19, ela é sistêmica, né, resultante aí de uma pressão maior sobre a natureza, a partir do tipo, né, de relação social que o ser humano vem estabelecendo e vem construindo com o restante da natureza, né? Então, a globalização, a aceleração dos processos produtivos, né, e sua intensificação, o adensamento, né, das relações capitalistas, eles vão produzindo uma maior pressão sobre a biosfera da Terra, né? Então, o nosso tema de hoje, né, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Para hoje, a gente convidou o professor Zé Corrêa. Ele é professor universitário, né, além de estudioso nesse tema da pandemia, enfim, é também um ativista ecossocialista e vai falar um pouco para a gente sobre a relação entre a crise envolvendo o Covid-19, né, o coronavírus, e a barbárie moderna. Então, para começar, eu queria perguntar para o professor Zé Corrêa se existe de fato uma relação entre o problema do coronavírus com os problemas estruturais da sociedade onde nós vivemos, né? Esse modelo de produção, né, os seus desdobramentos aí em termos de consequência. Então, queria passar aqui a palavra para o professor. Boa noite, Cecília. Obrigado pelo convite. Eu acho que a relação entre o coronavírus e a questão ambiental e dos dois problemas com o modelo de civilização capitalista globalizado é completo. A pandemia do coronavírus é uma expressão direta de um desequilíbrio ambiental, de uma relação que a gente pode chamar predatória, que o modo de produção capitalista, globalizado nas condições do neoliberalismo, está desenvolvendo com a biosfera do planeta. Acho que essa relação predatória, ela cria aquilo que o John Bellamy Foster vai chamar de uma falha metabólica. É como se o metabolismo de um corpo começasse a apresentar doenças que são cada vez mais graves. E a pandemia é a expressão disso. Não é a única expressão. Nós temos temos doenças crônicas ainda mais graves, como o aquecimento global, mas é uma expressão de uma relação patológica que a humanidade está desenvolvendo com a biosfera do planeta Terra. Aproveitando um pouco aí que você tocou no tema, professor, se você puder falar um pouco sobre... a gente está num contexto, né, de emergência climática global, num contexto de... A gente está vendo uma série de eventos extremos, né, se repetindo, vão desde, né, novas expressões, novos furacões, né, que não dão conta nem as escalas aí dos meteorologistas com o que se tem hoje. E ao mesmo tempo, quer dizer, a gente também vive num mundo que ele é um mundo desigual, né, um mundo injusto, e que os efeitos eles são também, né, diferenciados. Queria que você falasse um pouco, né, nesse contexto da barbárie, né, quais são os cenários, digamos assim, né, que estão colocados nesse contexto da crise, né, sanitária, enfim, que tem e a relação disso também com o que vem, né, discutindo em termos de cenário, enfim, de futuro, de possibilidades. Cecília, parece que a humanidade entrou num período de grande crise. A última vez que nós tivemos um cenário de uma crise multifacetada, uma crise de longa duração, que se manifestou
em guerras, crises econômicas, fomes, pestes, foi a primeira metade do século XX, entre 1914 e 1945. É o que o Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, vai chamar de barbárie moderna. Então, essa discussão remete realmente para o conceito de barbárie. Esse conceito tem uma longa história. Ele surgiu como contraposição de civilização e barbárie com a dominação europeia sobre o mundo. Os não-europeus eram bárbaros, eram primitivos, eram selvagens, e os europeus eram civilizados. No início do século XX, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a Rosa Luxemburgo muda esse enfoque e introduz a ideia de socialismo ou barbárie. E é importante a gente perceber que a barbárie que a gente vive é uma barbárie criada pela sociedade moderna, uma barbárie moderna, que tem a ver não com falta de civilização, mas com o tipo de civilização que nós desenvolvemos, uma civilização que instrumentaliza o ser humano, que o torna meio e não fim, uma civilização que desenvolve toda a tecnologia mais avançada e moderna para transformá-la em meios de destruição. Então, a escola de Frankfurt, no período dos anos 20, 30, vai começar a vincular todo aquele contexto de destruição. Na Primeira Guerra Mundial morrem 15 milhões de pessoas, nós temos a crise de 29, a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha em 33, já tinha o fascismo na Itália, e tudo isso levando à Segunda Guerra Mundial, onde morrem mais de 70 milhões de pessoas, e morte matada, não é gente que morreu com doenças, fome, não, gente assassinada direta ou indiretamente por bombardeios, explosões ou em câmaras de gás. Então a gente pode dizer que na primeira metade do século XX, esse período de destruição leva a que as câmaras de extermínio, que estão simbolizadas em Auschwitz, e a bomba atômica simbolizada pelo nome de Hiroshima. Hiroshima e Auschwitz são o legado da primeira metade do século XX de uma sociedade que não apenas estabelece a dominação do homem sobre o homem, mas também uma relação predatória do homem com a natureza. E uma expressão disso, uma expressão muito clara disso, é o uso da energia nuclear, a bomba atômica, que vai levar com que a humanidade, desde 1948, quando começa a Guerra Fria, viva a ameaça de uma guerra nuclear e a corrida armamentista nuclear com o desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais poderosas, que deixam um impacto sobre o planeta Terra. Então, se a gente for imaginar os geólogos do futuro, daqui a 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 anos no futuro, se existir humanidade, vamos supor, alienígenas que cheguem na Terra, o que eles vão encontrar como marcas se a humanidade desaparece? Antes de tudo, radiação. Então, a ameaça do suicídio da espécie humana por uma guerra nuclear foi um elemento, uma manifestação muito evidente dessa relação cada vez mais predatória que a humanidade teve com seu desenvolvimento tecnológico. A tecnologia que deveria ser o meio para permitir que a humanidade vivesse melhor, vidas mais confortáveis, permitisse que as pessoas desenvolvessem suas potencialidades, sua criatividade, a tecnologia vai ser usada como mecanismo de dominação de outros seres humanos e dominação predatória da natureza. Nos anos 70, início dos anos 80, quando a gente tem um acirramento da Guerra Fria, o Edward Palmer Thompson, um historiador inglês muito importante que escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa, ele vai
lançar um conceito para descrever isso, para descrever essa barbárie moderna, a ideia de exterminismo, de que a humanidade está desenvolvendo uma política suicida, que pode, mesmo que esse não seja o objetivo dos governantes, levar a humanidade à sua autodestruição. Bom, final da União Soviética, em 1991, retirou a ameaça imediata do holocausto nuclear, apesar das armas nucleares permanecerem aí e poderem ser usadas, e cada vez mais países desenvolverem esse tipo de tecnologia destrutiva, mas a questão ambiental escalou e se torna parte dessa orientação exterminista da humanidade, bárbara, que se manifesta em dois grandes problemas. De um lado, a queima de combustíveis fósseis, o capitalismo globalizado sob as condições do neoliberalismo é um capitalismo fossilista. Sem a queima de combustíveis fósseis, nós não teríamos toda essa estrutura econômica funcionando. E, de outro lado, a grande agricultura industrial, que vai canibalizando, vai destruindo cada vez mais biomas, cada vez mais ecossistemas são transformados em áreas de agricultura, principalmente pela demanda cada vez maior de consumo de proteína animal. Então, no início do século XXI, nós já vemos a manifestação dessa relação extremamente desequilibrada, dessa falha metabólica na produção de alimentos que a humanidade desenvolve, com o surgimento de uma quantidade cada vez maior de epidemias com vírus que têm a ver com os seres humanos se expandindo a agricultura ou a pecuária ou simplesmente caçando animais silvestres, animais não domesticados. A gente vê isso na África com o Ebola, nós vemos isso em 2002 com a SARS na China, depois com o H1N1 que ressurge, o vírus da gripe espanhola que ressurge no México e nos Estados Unidos. Nós vemos novamente essa relação com os animais fazendo com que vírus saltem, como no caso da SARS, da tiveta para os seres humanos. Agora, com MERVs, em 2012, a gente tem os vírus saltando, um coronavírus, um novo tipo de coronavírus como o da SARS, saltando dos dromedários para os seres humanos, e um terceiro tipo de coronavírus bastante destrutivo agora com a Covid-19. A relação cada vez mais destrutiva dos ecossistemas que nós desenvolvemos nessa canibalização de toda a biosfera do planeta Terra pelo processo de acumulação de capital é uma manifestação de uma relação predatória, uma manifestação de um tipo de barbárie específica da modernidade, exacerbada até seu ponto de ruptura. Não sei se respondi tua questão, Cecília. Respondeu sim. Queria, na verdade, assim, diante do que você colocou, né, desse conjunto de efeitos, né, a partir desse contexto do que é a utilização por esse modelo produtivo da matriz fossilífera, dessa agricultura, né, de escala industrial e todos esses problemas que isso gera, né, os prognósticos, inclusive, que estão colocados, né, pelo painel brasileiro de mudanças climáticas, baseado também nos estudos aí, né, em nível mundial do IPCC, a perspectiva, enfim, das orientações que as conferências das partes sobre o clima, né, que entendendo, inclusive, medidas insuficientes, mas que vêm também se voltando para isso, governos, né, uma série de países, né, de cidades, inclusive, decretando emergência climática, enfim. Diante de tudo isso que a gente está vendo acontecer, né, desses problemas que são ocasionados por essa lógica da agricultura industrial e, ao mesmo tempo, dos prognósticos, né,
sem a gente ver exatamente uma mudança imediata, né, dessa lógica do que a utilização, né, dessa matriz energética, né, e por outro lado também da manutenção desse modelo produtivo, eu queria perguntar assim, temos chance de ganhar essa batalha antes que seja tarde demais, né? Pedir para você falar um pouco sobre essa perspectiva mais de futuro, né? Diante dos extremos, enfim, que a gente está vendo, um pouco olhar para frente. Cecília, a epidemia de coronavírus é muito grave. Ela coloca em xeque a vida de milhões de pessoas. Nós estamos vendo isso se agravar cada vez mais. É um processo extremamente traumático para a humanidade. Mas ela é um desafio bem menor do que as mudanças climáticas, do que